sistema de muita gente aqui, ou pelo menos já foi, que é você ter uma arquitetura de duas camadas, né? Você tem um software que está trabalhando geralmente em Delphi, um executável que está rodando no computador do seu cliente, na instalação do seu cliente, acessando um banco de dados, e aí você tem esse sistema trabalhando ali. E aí o que acontece? Começou, né, ao longo desses anos, dessas décadas, eu sou um cara meio antigo já, começou a integração com o governo, integração com Receita Federal, integração com Correios. Opa. Foi longe aqui. Integração com Correios, com bancos. E aí, para essa integração funcionar, o teu sistema teria que começar a fazer essa integração com esses outros serviços. Não sei quem que aqui estava na palestra do Balta, agora aqui, que assistiu a palestra do Balta. Alguém assistiu do André Baltieri aqui? Então, ele estava falando disso, né? De você quebrar a sua aplicação e trabalhar com APIs. E, na verdade, é isso que, se você tem um software de automação comercial, você começou a fazer isso, não quebrar a tua aplicação, mas você tem a tua aplicação e está se comunicando com outros processos ali, por exemplo, o emissor de notas, com a Cefaz, com a Receita Federal, está se comunicando com uma API, né? E o ACBR, a gente está aqui no dia do ACBR, o ACBR é uma framework que foi criada para facilitar essa integração com a Cefaz e com outros serviços. A ACBR tem uma série de serviços. E aí, isso é o que eu acredito que muita gente faz aqui, a maioria faz aqui, usou o ACBR como um auxiliador nesse processo. Então, a partir da sua aplicação, do seu software, você utiliza o ACBR para você fazer essa integração com esses serviços que surgiram aí ao longo desses anos. Só que aí o que acontece? As arquiteturas foram mudando, né? Os sistemas, antigamente a gente tinha uma plataforma Windows, só que agora os sistemas começaram a ficar mais complexos e heterogêneos. A gente agora tem múltiplas plataformas, você começa a trabalhar com múltiplos sistemas operacionais. Antes a gente tinha o Windows, agora a gente tem o Windows, o Linux sempre existiu, mas estão começando a usar Linux também, iOS, diferentes tipos de hardware, equipamentos, PDVs, etc. E a disponibilidade de acessar os sistemas de qualquer lugar da internet. Então, ou seja, você tem agora o Android, você tem uma aplicação web. Imagino que muita gente aqui já passou pelo problema, se você tem uma aplicação Windows, já passou pelo problema de eu preciso mudar minha aplicação para a web, por exemplo, migrar meu sistema para a web, né? É uma frase muito comum. Então, você tem esse novo paradigma. E como que você resolve isso aí? A gente tem que mudar a arquitetura da nossa aplicação. Acredito e espero que muitos já tenham feito isso, para um ambiente multicamadas. Só para eu ter uma ideia aqui, quem que tem aqui uma aplicação no sistema de duas camadas? De você se comunicar uma aplicação cliente com o servidor? Em 3 camadas. Quem já passou para 3 camadas aqui? Quem pretende passar para 3 camadas? Pois é. E aí, para você fazer isso, então falando assim de ACBR, por exemplo, você usa a ACBR para fazer comunicação com emissão de nota fiscal, esse tipo de coisa. Se você faz essa migração, a emissão da tua nota fiscal não pode ser mais na máquina do seu cliente lá, né? Você tem que passar esse ACBR que está facilitando a sua vida, ele tem que ir para outro lugar. Ele teria que ir para esse servidor de aplicação, por exemplo, né? Você vai ter o teu mobile Android, você vai ter o seu cliente acessando do browser, e isso vai se comunicar com uma terceira camada, que é um servidor de aplicação, e a partir dali você vai ter que fazer essas integrações, né? Com a CBR, por exemplo, ou com qualquer outra coisa. Então, qual é uma solução viável para você migrar essa integração? Falando a grosso modo, seria você pegar o ACBR e colocar ele na nuvem, né? Se você pegar a facilidade que você tem hoje com a CBR, colocar ele na nuvem, né? Falando acessível de qualquer lugar onde você possa se comunicar com ele, isso vai ajudar você a resolver esse paradigma de você se comunicar, integrar melhor e você ter mais heterogeneidade na tua aplicação, para você poder criar um sistema teu que pode ser acessado do mobile ou mesmo do desktop, mas de uma forma mais distribuída. Só que aí, em termos de implementação, há uma diferença. Quando você parte para esse paradigma de você colocar alguns serviços na nuvem. Então, você como uma software house, né, como no aspecto técnico,
você tem que cuidar, que você tem que, é um sistema assíncrono, você tem que cuidar de filas, você tem que cuidar muito da segurança, é um sistema que, se você tem um ACBR na nuvem, ele vai estar disponível, entre aspas, para o mundo inteiro. Então você tem que se preocupar com segurança, né? Com manutenção e com custos. Tá? Então você vai ter que manter isso aí, você vai ter que ter o conhecimento técnico de manter esses servidores, de tráfego, de rede, de você custear isso aí, contratar um servidor, ver quanto você vai usar de tráfego, ou contratar ou criar esse servidor. E aí, para você fazer isso aí, é aquela dificuldade que todo mundo tem, né? A primeira é você tem que ter mão de obra para isso, né? Outra, você tem que ter o tempo de aprender isso aí, e você não pode demorar para você colocar isso no mercado. Se teu cliente está pedindo isso agora, você tem que desenvolver isso rapidamente. E a questão do custo também. Muitas vezes existem soluções em que você perde muito tempo desenvolvendo, ou você tem um custo muito grande. Às vezes você contrata um serviço, por exemplo, que o serviço acaba ficando sócio da tua empresa, né? Então, tudo isso para falar que esse é o contexto que surgiu a nuvem fiscal, para tentar minimizar esses problemas de mão de obra, de tempo que você leva para levar isso para o teu software, para o teu mercado, e também para reduzir o teu custo. Então, muita gente aqui que já sabia que eu ia falar da nuvem fiscal, ou viu a camiseta, alguma coisa assim, perguntou o que é a nuvem fiscal exatamente. Então, eu vou mostrar aqui o que é, mas se eu tentasse resumir em poucas palavras, num slogan, o que seria nuvem fiscal, eu diria que seria um ACBR na nuvem, tá? Esse é mais ou menos, seria uma definição da nuvem fiscal. Ou a AWS de serviços de automação comercial e fiscal. A AWS, não sei se todo mundo conhece, né? Mas é uma provedora de serviços de nuvem, de computação em nuvem, só que ela não tem serviços fiscais. Então, a ideia é que a nuvem seja uma AWS de serviços de automação comercial e fiscal, ou Azure, ou Google Cloud de automação comercial. Então, é isso, é um serviço, é uma API na nuvem, né, a parte do seu sistema que vai ficar na nuvem, com a emissão de documentos fiscais, nota fiscal de serviço, nota fiscal ao consumidor, coisas que tem no ACBR, por enquanto, os iniciais são esses aqui, consulta de CNPJ, consulta de CEP, tá? Aí você pode falar assim, não, isso já existe, realmente tem muitos servidores aí, provedores, que têm soluções similares, tá? Mas a gente tenta focar em alguns diferenciais na nuvem, que é o primeiro deles, a gente tenta focar na software house no desenvolvedor. Então, as nossas soluções não têm o objetivo de ser para o cliente final, né? O recebedor do documento fiscal. O objetivo aqui, até pelo nosso histórico de empresa e pessoal, é que se foque com soluções pensadas para a software house e o desenvolvedor. Então, por consequente, a gente tenta fazer que isso seja sem burocracia, que você rapidamente possa testar e utilizar a nuvem fiscal. Fácil de implementar, muita documentação e suporte, tá? De modo que você possa fazer, sua equipe possa fazer as coisas por conta própria, sem dificuldade. A gente tenta facilitar também para linguagens específicas de programação. Começamos com SDK para Delphi, C Sharp e teremos para outras linguagens também. E principalmente gratuito, com limites generosos e com custo acessível para todo mundo, tá? Por que isso? Como eu falei lá da mão de obra e de custo e tal, a ideia é que a gente, com uma nova tecnologia que a gente está desenvolvendo e com o volume, fique uma coisa que fique o mesmo custo ou até mais barato do que se você fosse desenvolver. Até mesmo de infra, né? Se você tiver que fazer isso por conta própria, você vai ter que contratar servidor, você vai ter que desenvolver isso, contratar essa integração, contratar serviços na nuvem ou criar servidores. Então, a gente tentou estabelecer um produto que o custo seja igual, tá? Então, você acaba valendo a pena para você utilizar isso aí. Eu vou fazer uma demonstração aqui para mostrar, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Na verdade, como eu estava com medo de não ter internet aqui, eu tenho um vídeo gravado aqui só para mostrar um processo de como seria, tá? A utilização. Ah, tá. Antes, deixa eu ver uma coisa aqui.
Então, assim, se você pode visitar o site www.nuvemfiscal.com.br, tá? A partir dali você já pode criar uma conta. Então, é um processo de criação de conta em qualquer SaaS que você for trabalhar, você vai criar um e-mail, colocar o teu e-mail pessoal, o teu e-mail da tua empresa, corporativo, criar uma conta, criar uma senha, tá? Deixa eu só pular aqui. Vai fazer a confirmação do teu e-mail ali. E a partir disso você já vai poder começar a usar, tá? Deixa eu pular aqui. Isso aqui é até uma espécie de tutorial, tá, pessoal? Para vocês vocês estão convidados a testar isso aí ou passar para alguém que possa testar. Uma vez que você tem uma conta lá, você simplesmente vai entrar na tua área de cliente e criar uma credencial para você acessar a API, tá? Então essa credencial, obviamente você vai poder criar uma credencial para teste ou para produção. Então é um processo, que a gente está falando de um processo mais técnico, né? Mas você vai criar credenciais lá, Client ID, Client Secret, para você poder acessar a tua nuvem lá. Obviamente que essas credenciais você tem que tomar cuidado, né? Para não espalhar para ninguém. Essas credenciais aqui já foram apagadas do servidor, então não estão mais valendo, se alguém quiser usar aí não vai funcionar. E aí assim, você tem aqui, esse é o Postman, alguém conhece o Postman aqui? Beleza, então. Então aqui é o exemplo com o Postman, que é para quem não conhece, é um aplicativo para você fazer requisições a APIs, tá? Então aqui é um exemplo, por que eu criei esse vídeo aqui? É um exemplo para mostrar a facilidade de criar uma conta e a facilidade de utilizar a API, tá? É um exemplo que a gente fica falando aqui, ela é fácil de usar, baixo custo e tal. Então, estou tentando mostrar aqui tecnicamente, para quem é desenvolvedor mesmo, a facilidade de uso. Então, você vai pegar aqui um Postman, por exemplo, claro que isso você vai fazer com a tua aplicação ou de qualquer outro lugar. Nesse exemplo aqui, o Postman tem um recurso para importar a definição da API. Então, aqui eu só estou passando para o Postman onde está a definição da API da nuvem fiscal, ou seja, todos os recursos que existem nessa API, ele vai importar aqui, vai baixar, e a partir disso, você vai ter aqui no Postman, nesse exemplo, todas as funções da API da nuvem fiscal disponíveis para você utilizar, tá? Aqui ele está importando. E aí ele já mostra para você ali uma lista, nos casos os serviços estão categorizados por enquanto, então você tem CEP, CNPJ, cadastro de empresa, etc. Então aqui, por exemplo, é um serviço de consulta de CEP, tá? Ele está usando aqui a interface do Postman para colocar um CEP e fazer uma busca. Aí ele vai dizer que não está autorizado. Então, rapidamente aqui você pode fazer uma autorização, pegar aquele Client ID que você criou, você mesmo, a autorização, usar o processo de padrão de OAuth aqui para autorizar. Ele vai colocar aqui, eu quero um token de produção, ou quero um token de sandbox. E aqui é um exemplo da documentação, tá? Claro que você pode usar o suporte, mas na documentação está totalmente descrito todos os processos para você autenticar e utilizar a nuvem fiscal. Então aqui ele mostra como faz a autenticação, você pode fazer isso da sua aplicação, de qualquer linguagem de programação ou plataforma que você use, independente se existe um suporte específico da nuvem ou não. Mas ele vai colocar aqui, deixa eu tirar isso daqui. Então você vai colocar suas credenciais aqui. O Postman tem esse recurso, né, dele pegar o token aqui, que é o que eu estou usando. E você vai pedir também para ele, esse token eu quero acesso às APIs de nota fiscal ou de consulta de CEP. Você vai dizer para quais APIs esse token tem acesso, né, a funcionar. Então, autorizando, se eu voltar lá agora e utilizar aquela API de CEP lá que eu tentei usar, agora ele vai funcionar. Então eu digito um CEP qualquer aqui, por exemplo, e ele vai retornar para mim. Então de início, por exemplo, né, em 5 minutos que aconteceu aqui, você pode utilizar isso aqui para você colocar uma coisa simples, né? Colocar na sua aplicação uma consulta de CEP CNPJ já imediatamente, tá?
Então, aquele cadastro lá, o cliente digitou o CEP, você digita o CNPJ, clica num botão, preenche os dados, por exemplo. Isso já está disponível rapidamente ali, de qualquer lugar, de forma gratuita, né? Tanto CEP como CNPJ, tranquilamente. Agora, para documentos fiscais, aí ele já tem uma outra área aqui, onde você pode cadastrar as empresas. As empresas são os clientes da sua software house, tá? Então, você tem lá 10 clientes, cada um desses clientes está emitindo notas através do seu sistema. Então, o que você vai fazer aqui, vou até pausar aqui. Por exemplo, aqui ele está usando esse endpoint de cadastrar empresa. Então, imagine que você vendeu o teu sistema, você está instalando o teu sistema para um cliente novo. Uma loja lá de um restaurante, por exemplo. Então, esse cliente novo, você vai usar essa endpoint dentro do teu sistema automaticamente para cadastrar esse cliente, né? Sei lá, lanchonete XPTO lá. Então, você vai vir aqui através do seu sistema, cadastrar empresa, vai cadastrar a lanchonete XPTO automaticamente, via API, para poder emitir nota em nome dessa lanchonete XPTO. Aqui é a ideia mesmo. Isso aqui é só um exemplo para mostrar aqui que ele tem a referência lá, você tem como pesquisar tudo isso sem problema, está descrito aqui como cadastrar a empresa, como cadastrar o certificado dela, etc. Tá? Tem toda a listagem da API ali. Então, cadastrar empresa, por exemplo, você tem aquele lista as informações que você precisa fornecer para cadastrar a empresa. Nome e razão social, CNPJ, endereço, regime de tributação, por exemplo, né? Tanto na prefeitura, se você vai emitir nota de serviço, ou quanto na Cefaz. E aí, com base nessas informações, você vai chamar essa API para cadastrar a empresa. Então, nesse exemplo aqui, a gente está cadastrando a nossa própria empresa. Isso aqui é um exemplo em base de produção, tá? Está acontecendo real mesmo lá na nuvem fiscal e na prefeitura. Então, aqui eu cadastrei uma empresa, W2 Tecnologia, deu certo, preenchi o JSON, e aí eu posso... Tem vários endpoints ali, né? Aqui um exemplo, ele vai consultar a empresa para ver que a empresa está cadastrada, é o que você pode fazer na prática lá. Então, pesquisou um CNPJ, esse CNPJ aqui até é diferente do outro, tá? Aquela primeira pesquisa de CNPJ é uma pesquisa de qualquer CNPJ que existe no Brasil. Aqui são os CNPJs que você cadastrou como clientes teus, que vão emitir certificado. Acho que pausou aqui. Isso. E aí você vai cadastrar o certificado digital dessa empresa. Então, note assim, um exemplo do porquê foi focado em desenvolvedor, né? Tudo via API, você não precisa entrar manualmente numa área de cliente lá da nuvem e colocar um certificado na mão lá, usando o clique do mouse. Você vai chegar dentro do teu próprio sistema automatizado lá, você pode ter uma tela no teu sistema para o seu cliente dizer, qual é o seu certificado? Aí ele vai lá subir o certificado para você ou informar o certificado digital dele de alguma forma. Você, com esse certificado digital, vai mandar ele para a nuvem aqui para você poder começar a emitir nota. Então, nesse exemplo aqui, ele está usando o Postman para subir o certificado digital desse CNPJ aqui, para eu poder começar a emitir a nota. Então, eu vou buscar o certificado digital ali, ele pede o certificado e pede a senha, e aí com essas informações eu atualizei o certificado para esse meu cliente. Aí ele põe as informações do certificado como retorno, tá? Então, número serial, data de validade, etc. Aqui no caso, ele vai mostrar um exemplo aqui nesse exemplo, ele vai emitir uma nota de fiscal de serviço. Então, ele tem essa configuração para você tem que cadastrar uma configuração de nota fiscal de serviço. Então, você tem que dizer para o sistema qual é o lote, a partir de qual número de lote, a partir de qual número e qual série, ele vai começar a emitir nota, tá? É isso que ele está fazendo aqui. Qual ambiente, se é um ambiente de produção ou de homologação, e vai começar a emitir. E aí, no final aqui, é o exemplo onde ele vai efetivamente emitir uma nota, né? Então, onde você, a partir do teu sistema, vai emitir a nota. Então, no caso, ele escolheu NFSE,
Então, usando o endpoint de emitir a nota, a mesma forma, você pode ir lá consultar a documentação, ver quais são os parâmetros que eu preciso fornecer para emitir uma nota fiscal de serviço. Então, alguns campos são obrigatórios, outros não. No caso ali, ele vai, nesse exemplo, ele vai colocar uma quantidade mínima de campos. Então, para a nota fiscal de serviço especificamente, ele vai colocar lá qual é o prestador, que é a W2 Tecnologia, qual é o tomador, que é o cliente, né? No caso, o prestador seria tua lanchonete XPTO, né? Então, você vai colocar, estou emitindo a lanchonete XPTO, está emitindo uma nota fiscal ao consumidor ou ao cliente qualquer, quais são os serviços, quais os valores. Aqui está um exemplo, né? Então, ele vai estar emitindo uma nota aqui para o prestador tal, para o cliente XPTO e o serviço tal, valor tal, qual é o código do serviço, e aí ele vai enviar essa nota. Isso é feito de uma forma síncrona, né? Se você olhar aqui, aí ele gera um ID dessa nota e o status da nota, que está na terceira linha, está lá processando. Está meio ruim de ver ali, mas a nota está sendo processada dentro da nuvem fiscal. Com esse valor, você pode daí consultar essa nota para saber se essa nota foi negada, se essa nota foi aprovada ou por algum motivo, tá? Que é o que ele está fazendo aqui. Então, eu vou consultar a nota através daquele ID e ele vai mostrar aqui, ó, nota autorizada, tá? E aí ele traz para você. Então, o processo seria esse, né? O objetivo aqui foi um exemplo, a facilidade de você usar isso aí, a rapidez de você usar a nuvem fiscal para você já começar a cadastrar teus clientes, tua conta, teus clientes já sair emitindo nota. Aí ele, no caso do exemplo da NFSE aqui, ele já trouxe aqui, aqui ele está baixando o XML, né? Então já tem um link para você ver a DANF, já tem o XML para você baixar. Tudo isso, como foi falado lá, o motor dessa nuvem fiscal é o CBR. Tá? Então, inclusive se você está acostumado com a CBR, a interface do cliente com a nuvem fiscal é muito parecida com a CBR, a gente fez isso propositalmente até, para você ter essa familiaridade, né? Então, é como se você estivesse usando a CBR, mas na nuvem, né? Aqui é um exemplo de uma DANF que ele baixou aqui. Então, assim, existe toda uma documentação disponível, tá? Uma documentação de endpoints, não sei se, talvez depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode entrar em detalhes aqui, mas você tem uma série de... Alguém me perguntou até no Coffee Break quais são as funções que teriam, então só para responder pelo menos a essa pessoa, né? Como exemplo, assim, então, MDFE, por exemplo, você tem endpoints para emitir, consultar evento, baixar XML, cancelar. Então, tem todas as funções que você precisa aqui para você operar esses documentos fiscais de forma completa, né? No caso da NFCE, por exemplo, também emitir, inutilizar numeração, esse tipo de coisa, tá? E o que a gente está tentando fazer também, o que a gente está fazendo também, é facilitar aqui, foi um exemplo do Postman, né? Para vocês terem uma ideia melhor, mas o objetivo é que cada linguagem de programação tenha um facilitador. Então, hoje nós temos SDK para C# e Delphi, e o objetivo é ter para mais, mas acredito que aqui... Quantos aqui trabalham com Delphi? Pois é, C#. Tá. Então, por exemplo, vamos falar de Delphi, né, que é a maioria aqui por enquanto. Existe um SDK para Delphi. O que é esse SDK? É um facilitador, é uma biblioteca, para você já usar essa biblioteca, em vez de você ficar preocupado com HTTP, com mexer com JSON, com se comunicar com a API, você usa essa biblioteca para emitir. Então, é um facilitador a mais que a gente tentou colocar para todos os usuários. Então, está disponível no GitHub, né, open source, para você baixar. E eu posso até mostrar aqui um exemplo para visualizar, para vocês visualizarem melhor. Não foi compilado ainda, mas a gente vai testar. O fonte é simples, então pode ser usado para Lazarus, provavelmente. Se não tiver uma próxima versão, vai poder ser utilizado. Tá meio ruim de ver o código aí, né? Deixa eu tentar achar aqui. Então, esse é um projeto de demonstração em Delphi, tá? Para usar o SDK.
Ele tem funções similares à que eu mostrei lá no Postman. Então, para vocês terem uma ideia do que o SDK facilita. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a parte de autenticação, que é onde você passa as credenciais, né, que você criou a credencial lá no site da nuvem fiscal, e aí você usa diretamente isso aqui. Note que não tem HTTP, não tem JSON, não tem nada, né? Você diz assim, eu quero acessar, tenho esse client ID, esse client secret, eu quero um token de autenticação para eu poder acessar a minha conta lá. Então, é só isso aqui, né? Retrieve, você passa os parâmetros, as propriedades, retrieve token e pega o access token aqui, tá? O exemplo de consulta de CEP, deixa eu até rodar o programa aqui. Então aqui, eu tenho o Client ID e o Client Secret, eu clico no botão aqui, Get Token. Então ele pegou o token e eu estou autorizando aqui. Então se eu quiser fazer uma consulta, por exemplo, de CNPJ, CNPJ inválido. Esqueci meu CNPJ. Vamos colocar CEP. CEP inválido. Tá? Então, consulta de CEP. Na verdade é o que a gente já tinha ali, mas para mostrar aqui o exemplo, o que faz o SDK, né? Então, na verdade, eu criei o SDK aqui, ó. Então aqui eu estou nuvem fiscal client.create, tá? Passo alguns parâmetros aqui e a consulta de CEP é simplesmente um client CEP.consultar CEP, tá? Então, o objetivo do SDK é facilitar isso aí. Então, tem os parâmetros lá. Então, por exemplo, resumindo aqui, se você quiser fazer uma coisa bem básica, vou colocar uma consulta de CEP, uma consulta de CNPJ no meu sistema lá. Você vai fazer esse processo aqui em 10 minutos. Você vai criar suas credenciais, criar tua conta, criar suas credenciais, vai baixar o SDK para Delphi lá do GitHub e pode até pegar esse projeto como exemplo até, copiar e colar aqui. Está aqui onde eu coloco as propriedades do Client ID e Client Secret e para você fazer uma consulta de CEP é um client.cep.consultar CEP, tá? CNPJ é a mesma coisa, client.cnpj.consultar CNPJ. Tem validade? Tem validade. Aí você vai renovando, né? Aí fica dentro do seu sistema como gerenciar isso aí. E aí, essa API, por exemplo, permitiu já a gente fazer até um... Acho que eu estraguei alguma coisa no fonte aqui. Ah, tá aberto já. Já permite você até, o demo é um próprio painel de gerenciamento de notas, né? Aqui você tem um painel de gerenciamento de notas emitidas, por exemplo, usando só a API. Então, por exemplo, se eu clicar em atualizar lista aqui, eu vou ter todas as empresas que eu cadastrei lá. A primeira W2 Tecnologia. Se eu for lá no endpoint cadastrar nova empresa e eu vier aqui listar as empresas, seriam os teus clientes, né? Esse é o painel da tua software house. Aqui no atualizar lista eu estou mostrando os clientes de vocês, os CNPJs dos clientes de vocês, os clientes quais irão emitir nota com o teu sistema, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar aqui W2 Tecnologia e pedir para ele me mostrar o certificado, está aqui o certificado da empresa, tá? Posso alterar o certificado aqui também. Ou listar as notas fiscais que foram emitidas para essa empresa, tá? Então, essas foram as NFSE, no caso, né? A gente está falando de nota de serviço aqui, está ruim de ver, né? Mas são as notas fiscais de serviço emitidas para o CNPJ WA2 lá, tá? Tá ruim de ver aí, mas aqui a gente pode ver que essa está autorizada, essa foi cancelada, erro, negada, cancelada. O XML e o PDF para mim para fazer o envio para o cliente do meu cliente. Eu tenho que fazer na minha aplicação, vocês não reclamam. Isso. Por enquanto, né? Já eu vou falar do roadmap já. Então aqui você tem as notas aqui.
não tem aqui nesse demo, mas obviamente você pode baixar o XML de cada nota, por exemplo. Se eu tiver 30 notas aqui do último mês, eu posso ir lá, baixar o XML da nota, baixar o DUNF. Aqui eu vejo os detalhes da nota. Então, por exemplo, aqui tem uma nota negada. Tá? Dados da nota e tal, e aqui nas mensagens, tá ruim de ver, mas tem lá o motivo pelo qual a nota foi negada. Tá? Então, normal, o objetivo aqui é a gente ver, aí eu posso mostrar aqui um pouco fonte. Aqui o botão emitir NFSE, por exemplo, ele vai chamar esse formulário aqui. Ó. Tá? Vou até rodar o programa de novo. Não vou emitir. Deixa eu ver se eu consigo emitir uma nota aqui. Então, a lista de empresas, W2 Tecnologia, listar notas, emitir NFSE. Então aqui ambiente de produção, CNPJ do prestador, seria esse aqui. Tomador, né, para quem eu vou emitir essa nota. Então cliente full, qual serviço, um serviço qualquer, valor de serviço, R$30, por exemplo. Nota em processamento. Tá? Então, se eu pedir para ele consultar as notas, já foi autorizado. Ah, dá para aumentar aqui. Então, a nota que eu acabei de emitir em produção lá na Prefeitura de Curitiba, tá? Então, nota autorizada, cliente full, eu vejo os detalhes aqui, nota criada em ambiente de produção, tá? Então, de novo, isso aqui, na verdade, é um demo, tá? O que eu queria mostrar era justamente que eu abri isso aqui para mostrar essa tela aqui, onde a emissão de nota. Mas para mostrar o SDK, né? Aqui, ó. Então, o fonte que emite a nota fiscal é basicamente isso. Você vai criar um pedido de emissão ali e preencher propriedades, né? Então, no ambiente de produção, cria uma nova RPS, põe os dados do prestador, os dados do tomador, os dados do serviço, preenche as propriedades e envia lá. Client.nfse, emitir NFSE e passar o pedido de emissão. Tá? Então a ideia do SDK, por exemplo, para a Delphi é essa. Você tem lá consulta NFSE, baixar XML, emitir NFCE, emitir MDFE, etc. Ok? Isso. Tem um limite de tempo, mas é bem isso. Você pode chegar aos últimos 90 dias lá, pode pegar um XML de 3 meses atrás e baixar lá. Inclusive, então, não preciso toda vez que eu for mandar uma nota, ficar baixando o XML da minha máquina, igual a gente faz, eu posso automaticamente pegar lá e disponibilizar. Não preciso ficar salvando localmente. Não precisa ficar salvando localmente. A menos que você queira guardar esse XML por mais tempo do que o limite. Isso. Porque depois você manda para a contabilidade, então às vezes aí você baixa tudo de uma vez. Também, pode ser. Você pode fazer uma rotina que baixa lá todos, faz uma consulta via API, notas do último mês, baixa o XML de cada uma, zip, manda e fechou. Tá? Típico, né? Qual o problema do quê? Eu consigo considerar se aquele cliente ele retém acesso antes de fazer esse plano fiscal? Não. Essa consulta não manda nota desse jeito. Pergunta dele para todo mundo saber. Ele está perguntando se, quando ele vai emitir uma nota fiscal de serviço, ele precisa informar se o cliente é um cliente que tem, ou naquela nota, né, se retém o ISS ou não. Ele está perguntando se eu posso consultar se o cliente
tem que reter o ISS ou não. Nesse caso, não tem essa informação, você que tem que informar. Claro que você, na hora de emitir a nota, você pode ir lá dentro daquele monte de informações que você manda, você diz lá, a retenção é de tanto, e daí ele vai emitir a nota de acordo com isso, mas é você que tem que informar isso aí. Tem muitos clientes que não sabem se ele está retendo ou não está retendo o ISS. É. A gente vai saber quando tiver emitir a nota. Por exemplo, o cartão ISS, a própria TF no valor, na verdade ele retém ISS. Eu estou... É. Porque precisa ser tipo uma forma de eu, antes de ligar consultar, esse cara aqui retém ISS, não, agora eu vou no cadastro ali. Não, por enquanto não. Isso aí é. Não. Porque a consulta do CNPJ não vem porque é a consulta da Receita, né? Não tem informação da prefeitura lá. Então, assim, ó, custos disso aí. Então, lá na documentação, deixa eu até abrir aqui. Pois é, na documentação de NFSE tem uma lista das cidades atendidas aqui. Mais uma vez, o motor disso aqui é o CBR, né? A gente tem... ou seja, pode-se dizer assim, a nuvem fiscal, além de ser esse serviço aqui, ela é uma boa parte dela open source, porque a parte, em termos fiscais, a parte mais importante dela é feita pela CBR, que é open source, né? Então, de certa forma, é um serviço que tem uma parte da comunidade. Então, as cidades atendidas pela CBR são as mesmas cidades atendidas pela nuvem fiscal, né? E, se eu não me engano, a CBR já está tendo a NFSE nacional aí, que está vindo aí. Isso vai estar, a equipe da CBR já está trabalhando lá, a gente até tem o objetivo de ajudar eles nisso aí. Então, o que tiver na CBR vai ter aqui também, né? Então, vai entrar junto com o NFSE nacional também. Então, é isso aí, ó. Aí, a ideia é que até 1.000 documentos fiscais por mês é gratuito, tá? Inclusive as consultas de CEP e CNPJ. Até 10.000, 150 por mês. E até 100.000 documentos fiscais, R$500 por mês, tá? Então, isso é o custo que, se você tiver que fazer isso por conta própria, você vai ter que ter um custo de infra também do mesmo jeito, né? Talvez seja menor que isso, eu não sei, aí vocês têm que avaliar o volume de vocês, mas a ideia aqui é que seja um custo que não seja proibitivo, que a gente não vire sócio de vocês, mas sim um fornecedor, um parceiro, né? Em questão de emissão de documentos fiscais. A ideia é que isso se transforme em um commodity que vocês não tenham muito o que pensar em utilizar a nuvem fiscal nesse sentido, né? Para vocês, terceirize isso aí, como eu falei da mão de obra ali, assim como vocês usam o ACBR numa aplicação cliente-servidor e outras APIs, etc. Que, se eu quiser emitir documento fiscal é fácil, se eu quiser trabalhar com APIs de CNPJ e tal, é fácil também. Até porque a gente tem um roadmap aqui, a nuvem foi criada esse ano aqui, há poucos meses atrás, está sendo desenvolvida há muitos anos, na verdade. A gente lançou agora, então a gente tem um roadmap. Um dos nossos diferenciais que a gente pretende ser, que eu não coloquei aqui, é tá tudo centralizado num lugar só. Tá? Então você tem, como eu falei, a AWS dos serviços fiscais. Você tem emissão de documentos fiscais, você tem consulta de CEP, você tem consulta de CNPJ, e em breve a gente está querendo colocar mais coisas, né? Algumas mais de médio prazo, algumas já praticamente imediato, então, ou seja, boletos, consulta, emissão e retorno de boletos, consulta de notas, baixa XML, PIX, a integração com bancos, né? Hoje em dia está muito fácil integrar com bancos, baixar extratos, esse tipo de coisa. E mais no médio e longo prazo, que tem a ver com a sua pergunta, ter um pouco mais de inteligência fiscal aí para facilitar a própria questão de impostos, retenções, tanto em nota fiscal de serviço e em notas eletrônicas, né? Isso já é mais para o médio prazo, mas antes disso a gente quer deixar toda essa parte de integração com serviços de automação comerciais, serviços comuns de automação comercial aí, já disponíveis para ficar acessível para vocês.
Tudo isso através daqueles SDKs para facilitar o desenvolvimento para vocês. Tá? Tiração de arquivos médio também? Médio prazo, é o último lá, né? Mas Então, porque na verdade, assim, aqui é uma introdução à nuvem fiscal, né? Então, nosso objetivo é ser esse hub de serviços, então a gente está querendo colocar isso aí já, as primeiras ali, boleto e Pix, já vai ser no curto prazo ali, ser um centralizador de serviços, tá? Então, claro que eu estou à disposição aqui para responder qualquer pergunta a respeito disso, mas agradeço aí a presença de vocês. Através do site da Nuvem Fiscal ou desse QR Code aqui, vocês já são direcionados para lá. Por esse QR Code, vocês têm um convite para participar de um grupo privado do Discord lá, que foi usado para pré-lançamento da Nuvem Fiscal, então tem muita informação lá de pré-lançamento, do piloto. Aí a gente pode conversar direto, vocês podem também entrar em contato com outros usuários que já estão usando lá e testaram, participaram dos testes iniciais. E obviamente, por esse link aí, vocês podem lá criar conta e fazer todo esse processo aí que eu mostrei aqui, tá? Obrigado, estou à disposição a responder a qualquer pergunta que vocês tenham aí. Tá, na documentação, você pode vir por aqui, ó. Aliás, você pode ir direto no GitHub, github.com/nuvem-fiscal, tá? Toda aquela lista, toda aquela lista de modelos que já estão plugados no CME, já está funcionando. Sim. Uma pergunta aqui. Alô? Atingiu os 1000 lá e me retorna mensagem de erro, faz o curso. Se você tiver cadastrado porque você pode criar uma conta sem pôr cartão nem nada, né? Então, se você estiver usando, ele vai parar. Né? Agora, se você quer, não quero que pare, quero que ele continue e nem que me cobre, aí você configura lá. Contrato plano. Posso fazer uma pergunta aqui? Isso aí, gente. O que tem? Que fone? Não. É esse aqui? Isso. Já tá ligado já? Tá ligado? Tá certinho. Diga lá. Opa, tá me ouvindo aí? Tô. Ah, tá, ok. Tô Quem aqui, quer? ó. Tô aqui, pra cá, aqui. Então, eu sou Johnny, sou de Guarulhos. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é, quantos faturamentos, quantas notas fiscais vocês processam hoje por dia na nuvem fiscal? E se já ou vocês pretendem colocar alguma espécie de acionamento via webhook quanto às mudanças de status da nota fiscal? Do por evento, exemplo, né? A nota foi rejeitada. Eu queria ser acionado para poder processar isso em alguma fila ou qualquer coisa do tipo. Não, isso está previsto. Vocês ouvem também a pergunta dele? Tá. Os webhooks estão previstos, né? Então, a nuvem está começando agora, o volume de notas está mais ou menos umas 1000 notas por dia, mais ou menos, tá? E o webhook está previsto. Tanto para mudança de status como emissão, né? Você está dizendo, foi negada a nota ou foi aprovada. Exatamente, até para poder acionar, por exemplo, o download do Isso, ou DAF, envio de e-mail, por exemplo. de e-mail, Isso, exatamente. Tem pergunta lá? Opa. A pergunta, quando eu mando os dados, você não calcula nada, tem que mandar os impostos já calculados, situação tributária, tudo prontinho, né? Isso, que é aquela parte da inteligência fiscal, né? Na verdade, ele tem uns facilitadores assim, nesse exemplo, por exemplo,
ele, na hora de emitir uma nota de serviço, eu mandei um valor unitário ali. Aí ele já pré-preencheu algumas coisas, como quantidade, ele já assume que a quantidade é 1, daí já calcula o valor total da nota, né? Mas você nunca altera. Se eu mandar valor unitário, sei lá, R$1,333333, peso unitário 15, se é o valor que eu mandar no total é o que você vai assumir. Isso. Então, perfeito. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez. Vou estar por aí, quem quiser conversar comigo diretamente, é só a gente conversar aí, tá bom? Valeu!